Olá, queridos amigos. Meu nome é Sofia Dorinskaya. Sou médica e diretora do Centro de Informação Médica. Hoje eu gostaria de continuar a conversa sobre colesterol e também abordar o tema das estatinas, porque o vídeo anterior sobre colesterol fez muito sucesso. Então, vamos continuar um pouco mais com esse assunto. Eu pesquisei várias fontes de antes da medicina se tornar uma vendedora de medicamentos farmacêuticos, quando isso passou a ser sua única função. E, claro, encontrei muitas coisas interessantes. Vamos começar pelo fato de que o principal órgão do corpo humano, onde ocorrem os processos relacionados ao colesterol, é o fígado. É justamente no fígado que ocorre a síntese do colesterol. É justamente no fígado que a forma ativa da vitamina é formada a partir do colesterol. E é justamente no fígado que todos esses processos acontecem. No organismo, também existe uma regulação própria para manter o nível de colesterol. É uma enzima chamada colesterol esterase, ou seja, é uma enzima que destrói o excesso de colesterol no organismo. Onde está localizada a enzima colinesterase? Primeiramente no fígado, depois vem o pâncreas, depois a mucosa intestinal e os rins. Ou seja, o organismo possui seu próprio sistema de regulação do nível de colesterol. Essa é a enzima colinesterase. Aliás, quero observar que não consegui encontrar nenhuma pesquisa sobre essa enzima. Ou seja, as pessoas que tentam, como dizem, tratar o colesterol alto ou a hipercolesterolemia, geralmente nem consideram a regulação natural do organismo. Não investigam como funciona a colinesterase, quais são as causas da sua disfunção, por que ela não funciona para reduzir naturalmente o colesterol alto e assim por diante. Em suma, não há trabalho sendo realizado nesse sentido. De qualquer forma, eu não consegui encontrar nada. Então, o fígado é o principal órgão onde ocorrem os processos relacionados ao colesterol e a síntese da forma ativa da vitamina, onde o colesterol está envolvido. Quais eram os níveis normais de colesterol no sangue que foram definidos antes das empresas médicas e farmacêuticas decidirem ganhar dinheiro vendendo estatinas? A hipercolesterolemia é considerada quando o nível de colesterol no sangue é superior a 250 mil%. Convertendo para os números aos quais estamos acostumados, isso equivale a 6,465 milésimos a 7 milimoles por litro. Esse é o valor de referência se você abrir qualquer manual na internet agora. A inteligência artificial mais acessível nos dá 5,2. Ou seja, vemos que o valor de referência do colesterol no sangue está sendo intencionalmente reduzido, porque esses são dados da medicina soviética. Daqui tiramos a conclusão de que, quando você chega com exames entre 6 e 7, isso é normal. Você não precisa tomar nenhuma estatina. O que a medicina soviética nos diz? O que ela dizia, o que escrevia em suas publicações, na própria grande enciclopédia médica, sobre o tratamento da hipercolesterolemia, ou seja, valores acima de 6 ou 7. O que ela fazia? O primeiro item era a redução da quantidade de vitamina. Ou seja,
Se a pessoa tomava vitamina, ela era retirada das prescrições. Diziam para não tomar nada que aumentasse a vitamina. Por quê? Porque, obviamente, se o nosso colesterol é usado para produzir vitamina, então, se adicionarmos vitamina de fora, o nível de colesterol, por definição, começará a aumentar. Um pouco, porque o organismo vai tentar manter. Afinal, essa homeostase é a constância. Mas, mesmo assim, pelo que eu entendo, por que agora todo mundo ficou obcecado com essa vitamina? Por quê? Para que formalmente você venha, por exemplo, não sei, com 6 inteiros e 3 décimos, te receitam a vitamina. Você volta com 6 inteiros e 3 décimos e te dizem, viu, seu colesterol está aumentando. Ainda mais quando isso é reconhecido, ainda dizem que é hipercolesterolemia. Na verdade, de acordo com as normas soviéticas, isso é considerado mentira. Isso, segundo as normas soviéticas, é considerado um estado saudável para a pessoa saudável. Mas assim descobrimos que podemos aumentar artificialmente o nível de colesterol em uma pessoa, dando a ela uma vitamina que é produzida naturalmente pelo corpo humano. E, na verdade, não há absolutamente nenhuma razão para simplesmente prescrever uma vitamina, a menos que você viva em um porão frio, úmido, escuro e preto por meses e não saia para a luz do dia. Se isso não acontece, então não há motivo algum para simplesmente prescrever uma vitamina, porque o organismo começa a inativar o excesso muito rapidamente, perdendo, por exemplo, a própria vitamina A. No nosso organismo, a vitamina D é inativada pela vitamina A. E como todos os médicos, eu tenho aqui um manual de doenças internas. Na parte em que está descrito aterosclerose, está escrito que simplesmente placas ateroscleróticas não podem se fixar no vaso sanguíneo. É necessário obrigatoriamente um dano à íntima do vaso, ou seja, é preciso obrigatoriamente um dano à camada interna. E nós já falamos 1 milhão de vezes como a nossa camada interna é danificada, isso é deficiência de vitamina A. E aqui, ao aumentar a vitamina D, os vendedores matam 2 coelhos com uma cajadada só. Formalmente, seu nível de colesterol começará a aumentar até mesmo dentro de certos valores. E também sua camada interna dos vasos começará a ser danificada, porque o excesso de vitamina começará a destruir a vitamina A. A deficiência de vitamina A leva à disfunção do epitélio, à descamação e danos, porque ele descama, formando microfissuras que o organismo começa a preencher com esse colesterol. E a grande enciclopédia médica, eu continuo, diz ela. Em relação ao tratamento inicial, não atacavam a pessoa imediatamente com medicamentos, embora, sem dúvida, na União Soviética eles existissem e havia tratamento. Bem, a primeira coisa que analisamos juntos foi a recomendação específica de reduzir a quantidade de vitamina que a pessoa pode consumir de uma forma ou de outra. Depois, vitamina C em altas doses. Está escrito quais são essas altas doses. Lá está indicado 1,5 gramas. Vitamina C. A dose indicada era de 1,5 gramas por dia. O próximo é a vitamina B1, em doses elevadas. As doses não foram especificadas, mas doses elevadas são 500 mg, 750 mg, 1000 mg. Essas são boas doses altas de vitamina B1. É essencial saber que as vitaminas do complexo B não são tóxicas. Não haverá nenhum problema se você consumir, por exemplo, 1 grama de vitamina B1 por dia. Depois, o ácido nicotínico, que é a mesma vitamina B3, também conhecida como PP. Ácido nicotínico. O ácido nicotínico era sempre prescrito em casos de hipercolesterolemia. E vou repetir. Esses 6.457 milímetros
Isso era considerado normal. Então, de acordo com as normas soviéticas, o seu valor está entre 6 e 7? Vou repetir. Quando a medicina não tinha como objetivo e não era influenciada por empresas farmacêuticas, não tinha como objetivo vender medicamentos, isso era considerado normal. Mas se fosse mais alto, era prescrita a nicotinamida. O que as estatinas fazem? Vamos ver o que as estatinas fazem. Estatinas. Agora eu vou pegar outra cor. As estatinas bloqueiam enzimas no fígado que levam à produção de colesterol. Ou seja, as estatinas, em palavras simples, prejudicam o funcionamento do fígado. As estatinas prejudicam o funcionamento do fígado na parte da síntese do colesterol. Qual é a estatística? Vamos dar uma olhada. Qual é a estatística? Bom, você pode dizer, provavelmente pessoas inteligentes estavam envolvidas. Provavelmente alguns cientistas estavam lá. Provavelmente eles realmente se preocupam com a nossa saúde. Talvez eles tenham criado algo bom? Mas vamos dar uma olhada nas estatísticas mundiais de doenças cardiovasculares. Então, nos últimos 30 anos, o número de casos de doenças cardiovasculares dobrou. E o número de mortes aumentou 50% nos últimos 30 anos. As estatísticas seguem em crescimento contínuo. Até 2030, está previsto que as vendas de estatinas atinjam 23 bilhões de dólares por ano. Ou seja, eles querem aumentar as vendas de estatinas. Sendo que quem vende essas estatinas? As empresas farmacêuticas, todos esses médicos e assim por diante, todos eles promovem isso. Eles dizem para você que isso vai ajudar a não ter doenças cardiovasculares, como a própria aterosclerose. No entanto, as estatísticas mostram que o número de casos de doenças cardiovasculares dobrou e o número de mortes aumentou 50% nos últimos 30 anos. E no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, prevê-se um aumento 2 vezes maior das doenças cardiovasculares em 25 anos. Ou seja, eles ainda preveem um aumento 2 vezes maior das doenças cardiovasculares em mais 25 anos. Simultaneamente, planejam elevar as vendas de estatinas para 23 bilhões de dólares. Ou seja, as estatísticas de mortes, doenças e vendas de estatinas estão aumentando. E me diga, por favor, existe algum... Onde está aqui quando tomamos estatinas? Onde está aqui para nós? A redução da incidência de doenças? Ajuda para pessoas com doenças cardiovasculares? Onde está aqui a melhora da saúde das pessoas? De acordo com as estatísticas, isso realmente não existe. A partir daqui, vamos ver qual é o principal órgão onde acontece toda essa peça chamada colesterol. E a síntese do colesterol, e só o colesterol ativa a vitamina. O principal órgão onde acontece essa encenação é o fígado. Portanto, quando uma pessoa tem hipercolesterolemia, ou seja, colesterol alto ou muito colesterol leve, então, obviamente, precisamos prestar atenção ao funcionamento do fígado. O problema está em uma disfunção do fígado. E vamos dar uma olhada nas vitaminas que eram prescritas na União Soviética. C é uma vitamina hepática à base de ferro, faz parte da tríade hepática. A, C e B. 1 é a vitamina que melhora a condução nervosa, vitamina B. 3. Ácido nicotínico. Sem ela, nunca e em lugar nenhum. E isso é a base de tudo. Vamos ver em quais órgãos temos a presença da colinesterase. Novamente, é o fígado.
o pâncreas, a mucosa intestinal e os rins. Tanto o fígado quanto o pâncreas, as mucosas intestinais e os rins. Eles são destruídos no escorbuto, deficiência de vitamina C, e na pellagra, deficiência de uma vitamina do complexo B. E nas nossas esquemas soviéticas, por favor, todos eles estavam presentes. A vitamina B1 aqui é obrigatória para melhorar a inervação e para melhorar o funcionamento da tireoide, que por sua vez regula, em princípio, o funcionamento do pâncreas. A vitamina B1 do grupo B é essencialmente importante e necessária. O texto menciona doses altas, sem especificar a quantidade exata. Portanto, o que devemos fazer? Em primeiro lugar, aqui está a nossa norma soviética. E se você acha que está em boas condições, então você é, de fato, uma pessoa clinicamente saudável. Você era considerado uma pessoa clinicamente saudável. Com esses indicadores, na União Soviética, você não precisava receber nenhum tratamento. É preciso entender que o corpo humano não muda de acordo com a situação política e financeira. E se as pesquisas mostravam na União Soviética que isso era considerado normal, não há motivo para acreditar que 5,2 é normal agora. E 6,46 é considerado alto. Não há nenhum motivo. Nada aconteceu com o corpo humano nesse tempo, nesses 30 anos. Podemos supor aqui que isso é uma distorção intencional, uma subestimação dos resultados para garantir o mercado de venda das estatinas. Para pessoas clinicamente saudáveis. E os comentários, por exemplo, que eu vi, chegaram ao canal ao longo de 6 anos. As estatinas debilitam muito uma pessoa. Correto, porque elas prejudicam. Elas destroem o funcionamento do fígado. Sim, exatamente nesse ponto. Mas depois você mesmo entende que no corpo tudo está interligado, e aí tudo começa a desmoronar. Porque o fígado é responsável pelo metabolismo mineral, e ao prejudicar o funcionamento do fígado, as pessoas acabam destruindo o metabolismo mineral. E isso acontece com muita frequência. E como consequência surge a osteoporose. E se você olhar para as estatísticas, recentemente o número de pessoas com osteoporose está simplesmente aumentando, está crescendo de forma inesperadamente rápida. Se existe uma relação, se existem pesquisas, se há uma correlação estatística entre o aumento do número de pessoas que tomam estatinas e o crescimento dos casos de osteoporose, eu não sei. Acredito que ninguém esteja particularmente interessado ou atento a isso, não é? Portanto, resumindo, 2 vídeos. O vídeo anterior e o que eu falei para vocês hoje. Qual órgão precisa estar saudável para que você não tenha problemas com o colesterol? É o fígado. O que você precisa fazer para não ter o chamado colesterol leve, e sim ter o bom colesterol pesado? Você precisa comer carne no mínimo, 850 gramas por dia do produto pronto. Vou repetir isso sempre. Posso até fazer outro vídeo falando sobre carne, mas de qualquer forma, agora. Ou seja, é preciso comer carne. Por quê? Porque o colesterol pesado, vou repetir, é o colesterol que é estabilizado por mais de uma molécula de proteína. Ou seja, 2, 3, 5, não sei quantas. E o colesterol leve é o colesterol que é estabilizado por uma molécula de proteína. O que isso significa? Esse organismo, então, simplesmente não tem mais moléculas de proteína. E ele não sabe de onde conseguir mais do que uma molécula de proteína. Portanto, dê ao organismo uma quantidade suficiente de proteína para que ele tenha o bastante para o colesterol pesado, para que ele possa estabilizá-lo. Ele precisa de uma quantidade específica de moléculas de proteína, seja 2, 3, 5, 15 ou mais.
para estabilizar e tornar pesada a molécula de colesterol. No mínimo, as estatísticas dizem que 850 gramas de carne pronta é melhor. 1 quilo é melhor. 1 quilo é melhor. Porque as estatísticas melhoram drasticamente quando aqui a pessoa segue as recomendações e consome 1 quilo de carne pronta por dia. Ou seja, fígado. Depois, não precisa comer como se não houvesse amanhã. Vitamina não precisa. Vou repetir mais uma vez. O colesterol é usado para sintetizar a vitamina. Se você toma uma vitamina desnecessária, seu colesterol vai aumentar naturalmente, porque ele não está sendo usado para isso. Não precisa tomar vitamina. Quando isso é injustificado? Eu nem sei de situações em que é necessário tomar vitamina. Porque mesmo no caso de raquitismo, como está sendo descoberto agora, o centro do problema é o estado do fígado e o metabolismo mineral. Entende? E a vitamina C? Mas quem tem raquitismo? Se você tem raquitismo, precisa de vitamina D e outras vitaminas para melhorar o funcionamento do fígado. Não é à toa. Você acordou de manhã, estava tudo bem com você e de repente começou a tomar vitamina por algum motivo. Não precisa tomar, porque ele aumenta seu colesterol. E o corpo também começa a sofrer com a deficiência de vitamina A, que é usada para inativar o excesso de vitamina. E assim, de forma artificial, você acaba criando uma avitaminose A para si mesma. A avitaminose A leva a danos na camada íntima dos vasos sanguíneos. E aí você tem colesterol alto, o colesterol começa a reparar esses vasos sanguíneos danificados, que você mesma, com suas próprias mãos, acabou criando essa situação para si mesma. Entendeu? E as estatísticas mundiais mostram que as estatinas não levam as pessoas à saúde cardiovascular, porque tanto as vendas de estatinas aumentam, quanto a incidência de doenças cardiovasculares cresce, assim como a mortalidade por doenças cardiovasculares. Simplesmente dispara. 50% mais mortes. Ou seja, quando não havia isso, havia menos mortes. E agora que começamos a tratar, as mortes aumentaram. Espero que tenhamos analisado esse tema em detalhes. Vocês podem fazer suas perguntas. Obrigada pela atenção. Se vocês tiverem algum problema de saúde, por favor, venham. Façam solicitações de exames, de deficiências de nutrientes. Nós vamos ajudar todo mundo. Vamos ajudar na recuperação. Vamos ajudar a descobrir suas situações que não permitem que você se sinta saudável e, de forma natural, com a ajuda dos nutrientes, vamos ajudar seu corpo a se recuperar. Muito obrigada.